Estamos no ar, sim estamos! Boa tarde, boa noite, bom dia, esteja você nos ouvindo no horário que for. No ar, mais uma live aqui do canal Esporte Total, momentos emocionantes, muitas informações a partir de agora. Já ativa as legendas, a dica tá aí na tela pra você. Tá aí na tela, opa, pra cá, né? Tá aí na tela pra você as legendas. Estamos em vários idiomas. Coloca a proteção e vem pra luta. Seja muito bem-vindo. No ar mais um boletim trazendo o mundo das lutas em destaque no dia de hoje, com principalmente o UFC. Lembrando que durante a live não tem legendas, mas na sequência, logo que a live acabar e for processada pelo YouTube, aí sim enviaremos as legendas em vários idiomas para você acompanhar. Compartilhe este vídeo com seus amigos que moram inclusive fora do nosso país e nos dê uma força. Lembrando também que nossas lives são em formato boletim, certo? Com várias e várias notícias no mesmo vídeo, sendo que falaremos principalmente sobre aquela, ou primeiramente sobre aquela que dá título ao vídeo, pois é por causa dela que você está aqui, não é verdade? Mas segue o convite, fique conosco até o fim, sempre temos aqui muitas informações interessantes. Assuntos do vídeo de hoje: Jake Paul vai competir no MMA. Ações da Endeavor caem após Dana White bater na sua esposa. Quem será o futuro adversário do Khamzat Chimaev? Dana White não tinha desculpas para bater na esposa, mas os fãs, lutadores e a mídia fazem isso por ele. E ex-lutador do UFC é preso por assassinato. São os assuntos de mais uma live aqui do canal Esporte Total, momentos emocionantes. E o assunto principal de hoje, que dá título ao nosso vídeo, é esse: ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, deixa o Brasil e se muda para a casa de lutador do UFC. Então vem comigo que vale a pena, muitas informações interessantes, como você viu já aí pelas manchetes. Já vou contar tudo pra você. Antes, lembrar, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Vídeos diários sobre os esportes que nós abordamos aqui no canal. Falamos além do mundo das lutas, especialmente o UFC, do motociclismo, do automobilismo, especialmente a Fórmula 1. Então aguarde sempre as informações. Lembrando que nós transmitiremos também as melhores corridas e lutas ao vivo aqui no canal. E sem demoras, então, vamos ao primeiro assunto da live de hoje, que dá título ao nosso vídeo. Lembrando a você, comenta aqui no chat, eu vou interagindo com você durante a live. Assunto número 1. Jair Bolsonaro, então, vai morar nos Estados Unidos e vai morar na casa de lutador do UFC. É verdade. É verdade. Não costumamos aqui... Deixa eu colocar a imagem antes, né? Colocar a imagem relacionada. Não costumamos aqui no site, no setor de esportes, misturar luta com política, mas isso pode ser complicado às vezes, considerando quão profundamente a política se infiltrou no mundo das artes marciais mistas, o MMA. Parece que começou quando Donald Trump se tornou presidente dos Estados Unidos. O Ultimate Fight Championship, o UFC, sentindo uma oportunidade de se tornar o homem mais poderoso do país, reescreveu a história da promoção para fazer de Trump uma figura-chave na sobrevivência da promoção durante seus primeiros dias conturbados. Dessa bajulação aberta, né, surgiram vantagens, como novos contratos e conexões dentro do Departamento de Estado, que ajudaram a manter o fluxo de vistos para combatentes internacionais, mesmo em meio a esses tempos tumultuados. Em todo o mundo, políticos que têm o estilo de Trump são apoiados por lutadores de MMA em seus países. Um bom exemplo disso é o ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que teve apoio de 49,1% dos brasileiros nas eleições de 2022, e uma porcentagem muito maior dos lutadores do Brasil. Um desses lutadores é o José Aldo, que agora faz parte da história atual de Bolsonaro, quando o ex-presidente deixou o Brasil na véspera da ascensão do seu rival Luiz Inácio Lula da Silva ao poder. Bolsonaro se recusou
a estar presente para a transferência de poder, optando por viajar para a Flórida, onde está hospedado, então, na casa de férias do ex-campeão peso-pena do World Extreme Cage Fighting, o WEC, né? E também do UFC em Orlando. Vou colocar algumas imagens aqui na tela para você. Olha só, né? E não está claro quanto tempo o Bolsonaro ficará morando na casa de Aldo. Alguns comentaristas políticos suspeitam que ele planeja operar no exílio da Flórida para evitar ser preso por agentes do novo governo brasileiro. Esse é o nível de olho por olho em que o sistema político brasileiro se encontra, já que o atual presidente Lula passou um tempo na prisão, pelo que se revelou ser um escândalo de corrupção. Depois acabou solto, para muitos por motivo jurídico, outros motivo político, enfim, a justiça e a política brasileira está um caos total, uma baderna, sem parecer se normalizar no curto período de tempo. Do jeito que está, muitas pessoas na web não estão se concentrando nas implicações políticas de longo prazo, esse conflito tão familiar entre esquerda e direita. Em vez disso, eles parecem obcecados com o fato de que a casa de férias de Aldo é meio maluca, com vários quartos temáticos, incluindo um quarto infantil inteiro decorado com Minions. É verdade, é verdade. Durante anos, os apoiadores de Bolsonaro foram chamados de bolsominions, então é melhor você acreditar que as pessoas estão rindo da ideia de Jair dormir em uma cama dos Minions cheia de pelúcios, ou pelúcias dos Minions, sob os lençóis deles. Manteremos você atualizado aqui no canal sobre Bolsonaro, Aldo e os demais lutadores. Por enquanto, aproveite este vídeo detalhado sobre o berço de Aldo e todos os quartos temáticos que Bolsonaro, sua família e sua equipe estão desfrutando nestes dias. Vou colocar o vídeo aqui no ar para você na tela. Vou colocar um pedacinho dele, que é um vídeo bem longo. Se você quiser ele na íntegra, ele está aqui no nosso site, informatudo.com.br. Daqui a pouco eu falo sobre o site para você. Deixa eu colocar aqui na tela o nosso site, que é este aqui que você está vendo. Mas eu vou pegar aqui na página inicial. Na página inicial do site, vamos trazer então este vídeo que eu acabei de citar aqui para você. Vídeo trazendo essa questão da casa do Aldo ali, onde Jair Bolsonaro então está sendo hospedado, digamos assim, né? Cadê a matéria? Tá aqui. Vamos ao vídeo então que traz essa questão. Aqui está ele. Assista aí um pedacinho. Deixa eu baixar aqui o volume da nossa música para você curtir também o áudio do vídeo, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho. Espero não tomar strike do YouTube por causa desse vídeo aí, mas enfim, vamos lá. Um pedacinho dele. Curta aí. Adivinha onde eu estou? Tcharam! Na casa do nosso campeão. Isso mesmo, nosso campeão José Aldo. Acabamos de pegar a chave da casa e a equipe da Hall Design já vai entrar com a decoração. José Aldo não vai poder conhecer a casa dele hoje, porque ele não pôde vir junto com a Vivi e a Joana. Pegar só a parte que nos interessa, para não plagiar o vídeo a Vivi, da moça, que todos vocês também conhecem e amam. A parte que me interessa aqui, deixa eu ver aqui, ó. Gente, que tudo! Essa garagem é do Avatar. Então aqui eu trabalhei com imagens 3D do Avatar. Olha só, 2 TVs com videogames. Olha que legal, você se sente dentro do laboratório. A intenção é essa, sentir dentro do laboratório do Avatar. E com as mesas de jogos que todos amam e não poderia faltar o famoso game, gente. Essa mesa de game é tudo. Tem aqueles games da nossa Vivi, a Joana, assistirem filme super confortável. Se quiser até ficar enquanto que tem umas pessoas assistindo o filme, ele está aqui com os amigos curtindo. Olha que legal, olha que imagem linda. Nós escolhemos 2 imagens marcantes. Ele lutando. Vou pegar a parte do quarto aquela aqui. Também, vou passar todo o vídeo, né? Para quem me segue, é a minha não é só Minions não, tem a Mini também. Essas cabeças
elas ficaram maravilhosas. É uma marcenaria própria nossa. Entrar no corredor que dá acesso aos quartos. E aqui, o que eu quis fazer? Uma galeria com imagens marcantes do Zé Aldo. Olha que teto. Não ficou maravilhoso? Gente, por que 3 quartos temáticos? Essa casa, o propósito da casa é aluguel para temporada. E quem vem para Orlando procura o quê? Quartos temáticos. Por isso que a garagem sempre tem que ter um tema. Nesse caso foi Avatar. E você tem pelo menos que ter 3 quartos temáticos. E que na casa foram temas, gente, que não tem como não amar. O Minions, que agrada a todas as crianças. O Mickey, que não pode faltar. E a Moana, que tanto a Joana quanto todas as meninas que alugarem essa casa vão enlouquecer. Gente, o cheirinho... Enfim, não passou aqui a par dos Minions, eu sei que eu tinha visto aqui no meio, mas o vídeo na íntegra está aqui no nosso site. Ah, tá aqui, ó. Aqui os Minions. Olha só, eles pendurados. Que bonitinho! Gente, não tem como as crianças não enlouquecerem nesse quarto. Tem. Demais, eu acho que a Joana vai amar. Mas eu ainda não cheguei no quarto. Então, se você quiser ver o vídeo na íntegra, está aqui no nosso site, que é o informatudo.com.br. Vou colocar a imagem na tela aqui para você. Vou colocar o nosso áudio também para tocar, né? Para não ficar sem trilha sonora. O nosso site é esse aqui, né? Você está acompanhando, né? Você vem aqui na página inicial do site. Aí você vai aqui em Mundo das Lutas. Aí vai ter a matéria do Bolsonaro. Aqui você tem o vídeo, então, na íntegra e você pode assistir. Certo, amigos? Esta foi a primeira matéria da nossa live de hoje, mas fica aí porque tem muito mais para você, muito mais informações, né? Antes de dar sequência, fazer uma rápida propaganda. Nosso site, então, é o informatudo.com.br. Se você colocar /esportes, você acessa os esportes, está aí na tela para você o nosso link. Vou também trazer os nossos espectadores, já estão comentando conosco aqui no nosso chat. Deixa eu colocar o chat na tela, né? Vou colocar o chat aqui na tela. E trazer a participação do nosso espectador, né? Um abraço especial a Kumatora Brasil. Muito obrigado pela sua presença, sempre por aqui, sempre com comentários muito inteligentes, tem muito conhecimento sobre todos os esportes que eu trago aqui no canal. Agradeço sua participação. Falando em UFC, quando será a estreia do primeiro card transmitido pela Band? A Band vai transmitir somente os cards principais, são 12 eventos por ano, um evento por mês em média. O UFC Fight Pass que vai transmitir todos os eventos, né? Então apenas os principais da UFC Rio será o primeiro transmitido. Deixa eu pegar aqui bem certinho, o card do UFC e já passar para você então. Lembrando que o nosso canal vai transmitir também todos os eventos do UFC. A narração será feita aqui no canal como de costume, né? Tudo será transmitido ao vivo aqui no canal Esporte Totalmente Emocionante. Por isso, deixa o like aí, se inscreve, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. A Band vai transmitir apenas a partir do Glover e do Rio, isso será dia 22 de janeiro. Mas antes, dia 14 de janeiro, já tem Imavov versus Gastelum, isso já é semana que vem, meus amigos. Dia 14. Então, dia 14 já tem o UFC. O UFC Fight Night. E, infelizmente eu não vou poder transmitir esse card, agora me lembrei aqui. Eu vou fazer uma operação no meu dente, é bem nesse dia 14, então vai ser impossível falar, né? Então esse card primeiro do ano, infelizmente, não vai ser transmitido aqui no canal. Mas a partir do Glover e do Rio, aí em diante sim. Então Glover Rio 22 de janeiro será a primeira transmissão na TV aberta. Que bom, né? Teremos TV aberta para divulgar o UFC aqui no Brasil. O UFC em decadência e o boxe profissional amador voltando aos holofotes, como na época do Tyson e do Popó. Kumatora, mas justamente por isso que o UFC fez essa questão de colocar na TV aberta, no caso da Band. Rumores indicam, não é informação, mas são rumores de que o combate perdeu o UFC porque não aceitou colocar na TV aberta, né?
questão de din-din, né? Lucro. Então o UFC, né, teimou nisso aí, não, queremos aumentar nosso nicho pelo mundo e estipula-se que esse é o motivo, então, do combate da Globo ter perdido, então, o UFC. Tomara, né? Que bom que o UFC cresça mais e mais também aqui no Brasil. José Aldo, o maior amazonense que já pude ver ao vivo, apesar que já existia o Pisonia na Jaguar. José Aldo fez um golpe à la Rio de Street Fighter, bonito. Legal, comotora, obrigado pela sua participação. Continue comentando, vamos seguindo adiante agora, para não ficar longa demais essa live. Vamos seguindo adiante e trazer na sequência o nosso próximo assunto. Vamos falar desse carinha aqui que muitos não gostam dele, muitos odeiam ele, mas não dá pra negar que ele... Opa, não é essa imagem não. Não dá pra negar que ele é uma fera, né? Ele se chama Jake Paul. E é sobre ele que eu falo agora na sequência. Jake Paul vai competir MMA. Vai comentando já a sua opinião aí sobre esse assunto. Bom, Jake Paul está levando seus talentos para o MMA com a PFL. Paul assinou um contrato multiluta com a organização e vai disputar uma nova divisão conhecida como Super Fight. Com eventos em pay-per-view, nenhuma luta foi marcada para a estrela do YouTube que virou boxeador, que pretende competir no boxe e no MMA este ano. Paul confirmou que ingressou no PFL em entrevista ao New York Times, que foi o primeiro a noticiar a notícia na quinta-feira passada. Abre aspas, trata-se de mudar o MMA, interromper, inovar, criar a próxima grande liga. Palavras do Paul, que mais tarde anunciou a mudança em um vídeo postado em suas plataformas de mídia social. Já atrapalhei o boxe e agora é hora de atrapalhar o MMA. Palavras de Paul. Abre aspas, eu sei que este é um esporte muito difícil, não vai ser fácil, mas se eu posso fazer isso no boxe, eu poderia fazer isso no MMA, disse ele. Nenhum prazo oficial para a estreia de Paul foi definido, com o presidente do PFL, Don Davis, dizendo à ESPN que isso pode esperar até o início do ano que vem. Abre aspas, acho que o que tornou o Jake interessante para os fãs é que ele trabalha duro e não subestima o que é preciso. Palavras de Davis. Ele sabe que ainda não está pronto para a estreia no MMA, mas está começando a treinar. Acho que daqui a um ano, no início de 2024, você o verá enfrentar seu primeiro adversário, mas o tipo de adversário em que ele está pensando vai chocar o mundo em termos de status e marca, fecha aspas. Na divisão Super Fight, espera-se que os lutadores ganhem pelo menos 50% da receita do pay-per-view, com lutas distribuídas pela ESPN e a DAZN, de acordo com a reportagem do New York Times. Paul tem sido um forte defensor do pagamento dos lutadores, constantemente mirando em Dana White no UFC, por não dar aos lutadores uma parcela suficiente em sua receita e venda de pay-per-view. Paul provocou o início de um sindicato de lutadores e ele e o parceiro de negócios Nakisa Bidarian, ex-diretor financeiro do UFC, agora possuem ações no PFL. O papel de Paul foi oficialmente apelidado de Head of Fighter Advocacy, seria a advocacia, a cabeça das lutas, né, em português, no qual ele estará postando sobre o PFL nas redes sociais. Paul foi visto pela última vez em ação quando derrotou a lenda do UFC Anderson Silva por decisão unânime em uma luta de boxe em outubro, marcando um knockdown no round 8 para garantir a vitória. O jovem de 25 anos tem 6-0 como boxeador profissional. Vamos então aguardar. Essa luta aí nós narramos aqui no canal, tá? Aqui no nosso canal do YouTube. Se você quiser rever a luta do Anderson Silva e do Jake Paul, rever a nossa narração, né? O vídeo você consegue aí, sincroniza com a narração e aí você pode acompanhar. Foi uma luta bem bacana entre esse carinha aí da tela e o Anderson Silva. Vai comentando aí. Ele não tem experiência nenhuma com o UFC, com MMA, melhor dizendo, né? O Jake Paul. Ele promete treinar e diz que é capaz. Será que ele pode se meter como lutador profissional? Tendo começado agora seus treinos? Fica a dúvida, saberemos no futuro. Vai comentando aí sobre este assunto, você que tá ligado na nossa programação. Alô, Comatora Brasil, ainda espero pela luta entre Jake Paul e o Whindersson Nunes. É verdade, poderia
vir, né? Contra Popó, o Nunes tomou um saravaço, né? Também narramos aqui essa luta, né? Popó e o Whindersson Nunes. Jake Paul, que é mais jovem, seria uma luta legal, com certeza, né? Ou até contra o Popó. Mas aí eu acho que o Jake Paul não se mete, não. Até porque o Popó, brasileiro, né? Não sei se, por não ser youtuber, não sei se sequer Jake Paul, entre aspas, conhece, né? O Whindersson Nunes. Valeu, Kumatora Brasil, pelo seu comentário. Vamos ao próximo assunto, mas antes o nosso Pix aí na tela. Lembrando que você pode doar qualquer valor nessa nossa causa em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia. Se você puder ou quiser, qualquer valor é bem-vindo. Próximo assunto, vou colocar a imagem relacionada na tela. Ações da Endeavor caem após Dana White bater na sua esposa. Que coisa, hein, Dana White? Essa não precisava, com certeza. O presidente do UFC, Dana White, emitiu um pedido público de desculpas no início desta semana por esbofetear sua esposa durante uma festa de Réveillon em Cabo. O incidente foi suficiente para deixar os investidores nervosos e, como resultado, as ações da Endeavor fecharam quase 6% na terça-feira em baixa. Deixa eu colocar para você a agressão aqui na tela, né? Nós temos o vídeo e, claro, eu vou colocar aqui para você. O vídeo está no nosso site. Aqui tem tudo, né? Nosso site tem tudo, meus amigos. Vamos acessar aqui e colocar o vídeo na tela para você que está aí ligado na nossa programação. Lá. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Cadê você? Aqui. Vamos lá, vamos assistir. Aí ela deu um tapa nele e ele revidou com 2 tapas. Vai comentando aí a sua opinião. Nós vamos nos abster de comentar qualquer coisa. Temos nossa opinião formada sobre isso, mas comentar esse tipo de situação é uma sentença de morte, né? Vamos seguindo. Esse vídeo surgiu na segunda-feira, dia 2 de janeiro, via Twitter, revelando o presidente do Ultimate Fighting Championship em uma boate ao lado da sua esposa, Annie White, dançando. As coisas rapidamente mudaram, no entanto, como White pôde ser visto levando então um tapa da sua esposa, antes de retalhar com vários de sua autoria. Com relação a ações da Endeavor, a informação é de acordo com o relatório da CNBC. A Endeavor é a empresa controladora do UFC e o White continua como presidente da organização, apesar dos pedidos de afastamento após o incidente do fim de semana passado. Além disso, White é a figura de proa da nova promoção Power Slap, competição de tapa na cara que estreará na próxima semana no TBS. Irônico, né? A Endeavor tornou-se pública no início de 2021. Eu vou aproveitar aqui o embalo, eu ia deixar mais pro final, mas vou colocar junto aqui, até porque depois eu vou fazer um corte e vou colocar no YouTube esse vídeo, né? E daí eu vou colocar agora direto a imagem, a informação que eu trago na sequência agora, que é justamente sobre o mesmo assunto, né? Mesmo assunto não, vou trazer que Dana White não tinha desculpas para bater então na esposa, mas fãs, lutadores e a mídia fazem isso por ele, olha só. O presidente do UFC, Dana White, não deu desculpas para dar um tapa em sua esposa, na véspera do Ano Novo, como já falamos aqui. Notícia que já trouxe trazida, né? No entanto, isso não impediu os fãs de MMA, lutadores do UFC e membros da mídia de fornecer justificativas para as ações de White. Na segunda-feira, TMZ divulgou um vídeo de White dando um tapa então em sua esposa, a Annie, enquanto o casal estava em Cabo San Lucas, no México. Na verdade, Dana revidou um tapa que recebeu primeiro da esposa, é bom que isso seja dito, né? O TMZ também divulgou uma entrevista em que o White falou sobre o incidente.
Durante a entrevista, os representantes do TMZ pareciam tentar dar a Dana White uma desculpa para suas ações, dizendo, abre aspas, fomos informados por pessoas que estavam no clube que, pelo menos para eles, parecia que havia muito álcool envolvido nessa situação. Para seu crédito, White não mordeu a isca lançada em seu caminho. Abre aspas, definitivamente havia muito álcool, mas isso não é desculpa. Não estou literalmente dando desculpas para isso, disse White. Isso nunca aconteceu antes, e a primeira vez que isso acontece, as pessoas vão dizer o que vão dizer. É apenas o que é e o que quer que as pessoas digam é merecido, eu mereço, disse ele. Não muito tempo depois que o vídeo e a entrevista com White foram publicados, a seção de MMA no Reddit proibiu comentários porque discutir se é permitido homens baterem em mulheres não é o objetivo deste subreddit. O refrão mais comum na mídia social foi daqueles que procuraram justificar o tapa de White em sua esposa e é porque ela o atingiu primeiro, né? O que ignora a declaração de White ao TMZ. Abre aspas, você me ouviu dizer por anos, nunca há uma desculpa para um cara para pôr as mãos sobre uma mulher. Fecha aspas, palavras do White. Alguns atuais e ex-lutadores do UFC deram sua opinião sobre o assunto, novamente oferecendo desculpas ao White, que ele mesmo não tentou apresentar. Vamos a alguns exemplos no Twitter, olha só. Jamal Hill escreveu, se você não quer apanhar, não bata em ninguém. Ponto final, hashtag simples. Ben Davis escreveu, o desafiante ao título do UFC, Jamal Hill, apoiando violência doméstica. É o que eu falo, né? Se você comentar esse tipo de assunto, você não vai ter uma verdade absoluta, né? Então não adianta. Tem coisas que não adianta, né? Tem coisas que não adianta comentar. Vivemos polarização, cada um tem a sua ideia e se você brigar com a ideia do outro, mesmo que ele esteja errado, ele vai até o fim dizer que está certo e você só vai perder tempo, né? Fora que você pode ser linchado na internet. Pode ser, como é que se chama aqui? Pode ser, fugiu o termo agora, né? Pode ser encerrado aqui na internet, é outro termo, me fugiu agora, enfim. Cancelado, né? Pode ser cancelado na internet. Dando sequência, o Derek Brunson escreveu, abre aspas, Dana White estava errado, sim, homens não devem bater em mulheres. Eu sinto que isso é um reflexo de quem Dana White é. Não, Dana tem que ser um componente de segundas chances. Acho que falar contra o assunto é talvez ficar de fora de dois eventos, é justo. Ele admitiu que estava errado, fecha aspas. Não entendi muito esse comentário aqui, mas enfim, tire você suas conclusões. Kevin Lee escreveu, é por isso que você não deve beber álcool. Steph Haynes escreveu, pela sua lógica, uma criança que se aproxima e bate em você merece uma surra. O pensamento crítico está perdido. Ela é pequena e ele é enorme. Ele não precisava bater nela. Ele não precisava instigar a situação, pegando a mão dela e arrastando-a. Ela representava zero ameaça à segurança dele. Fecha aspas. Mas aqui eu vou abrir uma aspa minha, né? Não representava ameaça, ele é muito maior, sim, né? Só que também não é fácil você tomar. Quem já tomou um tapa na cara sabe o que é um tapa na cara, né? Tem pessoas que talvez no calor da hora acaba revidando, né? E deu pra ver que ele bateu duas vezes, é verdade, não bateu só uma. Mas me pareceu que a força que ele aplicou foi a mesma que ela aplicou, né? Então fica a discussão aí no ar, né? Mas não é fácil você engolir seco, acho que pouca gente tem sangue de barata, né? Engolir, não tô aqui apoiando de forma nenhuma, né? Bater em mulheres jamais se deve fazer isso, justamente pela diferença de força. Dana White é lutador, inclusive, tem uma massa muscular muito forte, é muito grande, compete, inclusive, em campeonato de tapa na cara, né? Então, não tem nem o que dizer com relação a isso, né? Somente essa questão, né? Aguentar, engolir a seco um tapa, pouca gente consegue, né? E o último comentário aqui, Kevin Lee, mas você não deixa uma criança bater em você e não haveria repercussão, certo? Então tá aí, né? E quanto à mídia, Stephen A. Smith foi para a ESPN. Foi incrivelmente suave com White, abre aspas. Dana White não é apenas alguém que eu conheço e apoio, nem você. Ele é um amigo, eu o amo. Palavras do Smith. Só desejo o melhor para ele e sua família. Ele sabe o quanto estava errado em fazer isso. Ele sabe que estamos nisso. Ele sabia com antecedência, porque eu o procurei para avisá-lo.
que faria sobre isso esta manhã. Ele sabe que cruzou uma linha que nunca cruzou antes e que jura que nunca mais cruzará. Ele está incrivelmente envergonhado de si mesmo. É onde estamos agora, fecha aspas. Enquanto isso, o jornalista de esportes de combate de longa data, Kevin Aioli, forneceu cobertura para White em sua história no Yahoo Sports, apontando rapidamente como o White trabalha e joga em um ritmo vertiginoso e fez muito bem para este mundo, defendendo inúmeras instituições de caridade e causas, criando milhares de empregos, fazendo de tudo para ajudar dezenas de pessoas necessitadas, doentes e sem sorte. Fecha aspas. Mais uma vez, o próprio White não ofereceu nenhuma justificativa e desculpa para esbofetear a sua esposa. No entanto, ele não precisava, porque muitas pessoas estavam prontas para oferecer a ele mais do que o suficiente, trazendo as suas justificativas. Deixe seu comentário aqui na descrição. Vamos trazer aqui a participação dos nossos espectadores, né? Vou deixar aqui na tela onde estávamos. Sobre a matéria anterior, né? O Whindersson Nunes sofreu quando lutou contra Popó. Se continuar assim, o UFC vai ter o mesmo destino daquela antiga franquia de MMA japonesa. Não sei como ator, o UFC é forte, né? É o mais forte do mundo, tem muitos fãs. Claro que tudo pode acontecer, afinal, precisa vencer o futebol, por exemplo, que é o esporte mais amado no mundo. Isso não é fácil. Mas, claro, precisa ter uma boa administração, sem dúvida, para não ir a pique. Mas acho difícil o UFC cair muito. Cristiano Ronaldo 7, quando preteriu água ao invés de Coca-Cola, a marca de refrigerante perdeu 4 bilhões em ações. É verdade, né? Quando essa galera aí da mídia faz bobagem, acontece muita coisa. O Chris Rock sabe o que é levar um tapa. Muita gente sabe o que é levar um tapa, mas como eu falei agora há pouco, nem todo mundo aguenta. Certo? Falamos aqui então sobre este fato, hora do próximo assunto desta live, mas antes, uma rápida propaganda. Acesse no YouTube nosso canal Críticas de Cinema by Ariel. Falamos de cinema aqui da internet, sim. O canal se chama então Críticas de Cinema by Ariel e o canal traz, além de críticas de filmes, filmes novos e filmes antigos, filmes completos para assistir. Só clicar aqui embaixo no nome do nosso canal, ir lá em meus canais e você vai encontrar. Lá você encontra sempre assuntos interessantes. E o assunto do último vídeo de lá é sobre a crítica do filme Avatar, O Caminho da Água, de 2022. Críticas de Cinema by Ariel, número 224. Lá no canal já tem 224 críticas de cinema. Gosta de cinema? Então se ingresse lá, se inscreva, se ensina aquela coisa toda. Assim você não perde nada, certo? Canal do cinema nosso aqui na internet. Próximo assunto, vamos colocar a imagem relacionada aqui na tela. Qual será o futuro adversário do Khamzat Chimaev? Essa fera que está aí na tela? O futuro do lutador Khamzat Chimaev permanece em questão. Ele é meio médio ou ele é médio? O UFC 279 foi jogado no caos tardio, depois que Chimaev perdeu peso para seu evento principal de 170 libras, no meio médio, né, contra o Nate Diaz por 7,5 libras. O resultado da falha drástica levou Chimaev a uma luta de peso casado de 180 libras contra Kevin Holland, que ele venceu em sua típica forma dominante por finalização no primeiro round, com um estrangulamento Darcy. Chimaev competiu na divisão dos médios inúmeras vezes em sua carreira impecável de 12 lutas, e continua expressando interesse em voltar. Se ele retornar, no entanto, o principal candidato e ex-desafiante ao título, Jared Cannonier, não acha que Bortz deva pular direto para uma luta pelo campeonato. Abre aspas, pessoalmente, se ele quiser chegar lá, ele precisa passar por pelo menos alguém no top 10, palavras de Cannonier ao Helen E.
sendo um dos que estão no topo, ele teria que enfrentar a mim, ou ao Robert Whittaker, ou ao Israel Adesanya. Se você vai dar a ele alguém, dê a ele alguém do top 3, como fizeram no meio médio. Não me importa o que façam com ele. Não estou realmente focado nele. Estou focado em mim. Então, estou sentado onde estou. E quem quer que venha até mim, vou dar a todos da mesma maneira. Seria uma luta divertida, com certeza sim, fecha aspas, concluiu. Chimaev é atualmente detentor número 3 na divisão dos meio-médios, apesar de sua grande falha na última luta. O lutador estrela está vinculado a uma possível luta de Colby Covington, desde a vitória contra Holland em setembro de 2022, mas nenhuma atração real foi feita. Quanto a Cannonier, o Killa Gorilla recentemente se recuperou de seu revés na luta pelo título contra Israel Adesanya em julho de 2022, derrotando Sonny Strickland por decisão dividida competitiva em dezembro do ano passado. Abre aspas, acho que você definitivamente deveria lutar para chegar ao topo. Palavras do Cannonier. Eu também entendo o lado comercial das coisas, até certo ponto, e não pareceria bom. Não seria bom, com certeza. Não posso sentar aqui e dizer que isso é o que ele deve fazer para chegar ao título. Alex Pereira tinha o quê? 2, 3 lutas? Então, ele ganhou seu título. Não estou aqui para dizer quem deve fazer o quê para conseguir uma disputa de título. O UFC tem sua estrutura, que segue, e vimos como ele se comporta em diversas situações. Aqui é uma crítica também ao UFC, tem essa questão, né? Às vezes eles dão uma chance rápida, como foi o caso do Alex Pereira, né? O Alex Poatan ganhou a disputa ao título rapidamente e ganhou, né? Enquanto outros precisam escalar mais para chegar lá. Muitas vezes tem mérito também envolvido. O Poatan tem um pouco de mérito, né? Mereceu essa disputa, só que fica meio subjetivo, né? E daí acaba sendo desleal com outros lutadores, e no esporte nunca é legal quando a coisa é subjetiva. Próximo assunto, mas antes um rápido recadinho. Perdeu o nosso último vídeo aqui do canal Esporte Total Momentos Emocionantes? Então clica aqui embaixo no nome do canal, temos aqui sempre assuntos interessantes para você. O assunto do último vídeo sobre o mundo das lutas foi Paddy Pimblett derrota troll da internet em desafio de academia. Acesse aí, não perca nada, vai deixando já o like, se inscreva e assim você não perde as novidades. Bem bacana essa matéria, tem o vídeo da luta inclusive para você assistir. Também acesse o nosso outro canal aqui na internet, o canal Informa Tudo, o canal do Ariel Selba, canal que traz informações gerais. Só clicar aqui embaixo no nome do nosso canal, ir em meus canais, lá você vai encontrar, ou pesquisa aqui na internet por Ariel Selba, que é meu nome no YouTube. Lá você encontra sempre assuntos muito interessantes, são assuntos gerais. Não esquece de se inscrever, do like, aquela coisa toda. O assunto do último vídeo foi: Nova York proíbe pet shops de vender gatos, cachorros e coelhos. Sempre assuntos interessantes lá. Se você gosta desses assuntos gerais, convido você então a acessar. Próximo assunto aqui do nosso canal, já último assunto. Vamos à imagem relacionada na tela. Essa figura aqui do passado do UFC. Tá gostando desse formato de lives com muitas informações? Capricha no like, compartilhe também os nossos links. Ex-lutador do UFC, Phil Baroni, é preso por assassinato. Olha só, hein? O ex-lutador de artes marciais mistas, Phil Baroni, foi preso no México por supostamente matar sua namorada, informou a promotoria do estado de Nayarit, na costa do Pacífico, na quarta-feira. O escritório disse que uma mulher foi encontrada morta em 1º de janeiro, na cidade litorânea de San Fernando, ao norte do resort de Puerto Vallarta. O escritório identificou o suspeito apenas por sua nacionalidade americana e seu primeiro nome em um comunicado. Mas um funcionário do estado confirmou mais tarde seu sobrenome e disse que uma audiência inicial do caso seria realizada na segunda-feira. Embora o relatório oficial contenha poucos detalhes, a mídia local informou que uma mexicana foi encontrada morta em um quarto de hotel com hematomas. Segundo o jornal Tribuna de la Bahia, Baroni chamou a polícia e disse que a mulher havia escorregado e batido a cabeça depois que ele a jogou no chuveiro. Não ficou claro se Baroni tinha um advogado. Baroni, que é apelidado de New York Badass,
que no português seria o Fodão de Nova York, né? Ele está listado como meio médio, com um recorde de 15 vitórias, 18 derrotas na página do Ultimate Fight Championship UFC. Baroni fez sua estreia no UFC em 2001, derrotando Curtis Stout no que foi apenas a segunda luta da carreira de Baroni. No octógono, ele lutou contra vários lutadores que iriam segurar ou lutar pelo título dos médios do UFC. E Baroni deixou o UFC no ano de 2011, mas o lutador de 46 anos já lutou em várias outras promoções. Deixa eu colocar a imagem atual dele aqui na tela. Tá aí a imagem do Phil Baroni. Na semana passada, no Instagram, ele postou um vídeo de si mesmo malhando, bem como uma foto sua malhando em uma academia com a legenda, ficando pronto. Foi o segundo incidente violento recente do UFC no México. Como já falamos anteriormente nesta live, o presidente do UFC, Dana White, foi visto em vídeo divulgado pelo TMZ dando um tapa na esposa, Anne, enquanto os dois estavam de férias em Cabo San Lucas, no México, no mês passado. White disse ao TMZ em uma entrevista esta semana que estava envergonhado e preocupado com a forma como seus 3 filhos foram afetados. Tá, então, amigos, estes foram os assuntos de hoje, mas antes de me despedir, um recadinho pra você. Chegou até aqui no fim da live, ou no fim desse vídeo? Então deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, porque se você chegou até aqui é porque deve ter gostado, né? Todo dia tem vídeos aqui no canal com muita coisa interessante. Aqui falamos do mundo das lutas com o UFC, do automobilismo, especialmente com a Fórmula 1, e do motociclismo com a MotoGP, Moto2, Moto3, Moto E, Mundial Superbike. Considere compartilhar também nossos links com seus contatos e ajudar o canal a crescer e a trazer mais e mais conteúdo. Lembrando que nós também transmitimos aqui as melhores lutas e as melhores corridas. Tem espectador participando, vamos colocar na tela. Mandar aquele abraço especial ao Kumatora Brasil, que sempre participa aqui conosco. Ainda quero ver um lutador de Guatemala brilhando. Legal, quanto mais países, melhor. Melhor até para o UFC, né? Quanto mais países o UFC abordar, mais cresce, né? E lembro da época que a América Central e o Caribe geravam grandes lutadores, principalmente Cuba. O boxe, né? O boxe é muito conhecido lá em Cuba. Sobre MMA, agora não me recordo de ninguém, mas o boxe nasceu, inclusive, se não me engano, em Cuba. É muito difundido lá naquele local. Valeu, Kumatora Brasil, obrigado, sempre participando de forma muito técnica aqui no nosso canal. Aquele abraço, obrigado pela sua participação. E hora de encerrar então com os últimos recadinhos. Acesse o nosso site, é esse aí que tá na tela, informatudo.com.br, colocando /esportes, você acessa, obviamente, os esportes. Segue também nosso Pix aí na tela, você pode doar qualquer valor nesta causa em divulgar esses esportes menos valorizados na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. Se você puder e quiser doar, é claro, 2 códigos aí para você na tela, você que mora no Brasil e pode usar o Pix. Também, no nosso site, aqui no cantinho você está vendo a imagem, no cantinho inferior direito, nossos produtos e serviços. Fornecemos provedor de sites. Faça um teste aqui no nosso site. Você viu eu abrindo o nosso site, viu a velocidade com que carregam as páginas. Faça um teste ali no site e veja o carregamento na velocidade da luz. Você que tem site aí, seu site está lento? Seu site está caro? Então venha para o provedor Informa Tudo. Aqui o valor é muito em conta para você, certo? Também fornecemos computadores e outros produtos e serviços na área da informática. Também gravações para rádios e muito mais. Acompanhe tudo, está ali na página informatudo.com.br, na página inicial. Por hoje é isso, meus amigos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação em mais uma live especial aqui do canal Esporte Total, Momentos Emocionantes. Não esquece, coloca as proteções e vem pra luta! A qualquer momento estaremos de volta com muito mais pra você. Valeu, obrigado e até mais!